Seja muito bem-vindo à nossa aula de regência. Regência verbal para trabalharmos alguns casos, que são casos chamados casos especiais. Especiais de guardar no fundo do coração, de bater o coraçãozinho mais forte na hora da prova, porque você vai olhar e vai falar, já tinha certeza que isso daqui seria isso, que isso aqui seria aquilo. Por quê? Porque eu já sei o conteúdo. Você não vai ficar tipo, eu nunca vi esse tipo de questão. Não. A plenitude estará com você. Por quê? Porque eu vou te mostrar os casos que são especiais. Casos que as bancas gostam de cobrar, porque envolvem a ideia de preposição, tem sim regência, só que a perspectiva aqui analisada é muito mais da presença da preposição. Qual é a função dela ali? Por que ela está colocada ali? Tá? Então, algumas estruturas enganam e muito. Você vai achar que é uma preposição para introduzir alguma coisa, quando na verdade é uma preposição só articulando expressões. Por exemplo, em locução verbal, coisas do tipo. Cuidado, a gente atribui tudo à regência e nem sempre é questão de regência, nem sempre é uma questão de pensar que é uma preposição que o verbo pede, que o nome pede. Não, às vezes faz simplesmente parte do aspecto estrutural de alguns termos e a gente está confundindo. Então, não se confunda, venha conosco, porque assim você vai entender melhor todas essas questões. Vamos lá para o que interessa? Primeiro caso especial na tela. Abre a tela para você. Vamos lá, lá. Primeiro caso especial. Eita, que eu tô pegando a caneta errada aqui. Deixa eu pegar essa daqui, ó. Olha lá. Primeiro caso especial, brasileiros desse Brasil abrasileirado. Primeiro caso. Vamos pensar da seguinte forma. Eu vou colocar aqui um comando para diferenciar o caso. Por quê? Porque a gramática não fez esse favor, então eu tô fazendo, tá bom? Vamos pensar da seguinte forma. Teremos o mesmo complemento, é o mesmo tipo de complemento para verbos diferentes. Mesmo tipo de complemento para verbos diferentes. Cuidado com essa brincadeira. Ó, vou pegar aqui um exemplo. Eu assisti ao filme e gostei. Pronto. Eu assisti ao filme e gostei. O que eu vou ter aqui, ó? O que eu vou ter aqui? Dois verbos. Vai lá, pega lá comigo, vermelho. Assisti e gostei. São dois verbos, certo? Assisti, gostei. Ok. Assistir ao filme. Você já sabe que quem assiste a alguma coisa, no sentido de ver. Olhe nos meus olhos, no sentido de ver, certo? Então tá aqui, ó, assistir ao filme. Quem assiste a. Então eu tenho a preposição a, que é uma exigência do verbo assistir, ok? Quem aqui nunca falou essa estrutura? Eu assisti ao filme e gostei. Ou não gostei. Só que o que você tem aqui? Assistir ao filme tá belezinha. E o segundo verbo, gostei? O verbo gostar, caro amigo gafanhoto, é o que eu te pergunto. O verbo gostar, ele pede uma preposição? Ele pede um complemento? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu posso ter a ideia de que vai acabar aqui? Eu assisti ao filme e gostei? Não. Eu assisti ao filme e gostei do filme. Isso daqui seria o correto, certo? Só que eu não posso ficar ruim, ficar repetitivo, fazer o quê? Repetir a palavra filme. Eu assisti ao filme e gostei do filme, fica ruim, né? Cada um dos verbos exige o seu próprio complemento. Por quê? Porque cada um dos complementos é introduzido por um tipo de preposição. Um é a preposição a, o outro a preposição de. Portanto, eu posso deixar só uma preposição para introduzir os dois? Não. Cada verbo exige a sua própria preposição. Para evitar esse tipo aqui de escrita, eu assisti ao filme e gostei do filme, o que nós fazemos? Eu assisti ao filme e gostei
dele. Eu sei que você falou isso, eu ouvi aqui, ó. E gostei dele. Pronto. O que é o dele? De mais ele. O ele é o pronome que está retomando filme. Fechou. Então, professora, a escrita eu assisti ao filme e gostei, ela é gramaticalmente incorreta? Perfeito, ela é gramaticalmente incorreta. Então, eu não posso ter esse tipo de escrita. Não pode ter esse tipo de escrita. Ela está incorreta. O verbo aqui exige um complemento, e o complemento é apresentado por outro tipo de preposição. Por isso que a regra é mesmo complemento para verbos, ó, diferentes. Ficou esperto? Eu sei que na oralidade tudo pode acontecer. Na oralidade parece que é muito comum, né? Você fala, não, eu assisti o filme. E você nem fala assistir ao filme. Assisti o filme e gostei. Eu assisti o filme e gostei. Então, cuidado, cuidado. As questões de preposição são minuciosas, são pequeninas. Às vezes, só pela forma como você escuta, você acha que está certo, mas não está, beleza? Cuidado. E, ó, cuidado isso daqui também para escrita de redação, hein? Muito importante. Beleza. Primeiro caso especial, ó, fechou, dado para você. Vamos para o nosso segundo caso especial, vamos colocar a regra. Aí, ó. Peraí, que cor que eu tava? Roxo, né? Vamos pegar aqui nossa segunda caso especial. Vamos pegar aqui, ó. Eu tô pensando como é que eu escrevo, gente, que eu só tenho os exemplos aqui, ó. Preposição não é sujeito, tá? Preposição não é sujeito. Como assim? Deixa eu pegar um caso aqui específico, um exemplo. Chegou o momento do médico atender, não, peraí, socorrer, melhor, do médico socorrer, tem dois R's, eu vou escrever de novo, socorrer, tem dois aqui, tá, ó, tem um R aqui. Chegou o momento do médico socorrer o paciente. Olha lá, o que eu tenho aqui, Brasil? Ó, chegou o momento do médico. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó, esse do colocado aqui. Vai me dizer, a gente tá falando de oralidade, o outro era oralidade aqui também. A gente não faz essa junção com a preposição. Momento, momento, momento de alguma coisa, certo? Chegou o momento, momento, momento de alguma coisa. Chegou o momento do médico socorrer o paciente. Quem é que fala? Chegou o momento de o médico socorrer. Ninguém fala, todo mundo fala. Chegou o momento do médico socorrer o paciente, não é? Só que a gente faz essa junção do de mais o porque foneticamente acontece, a gente junta, a economia linguística, não tem jeito, a gente acaba juntando. O problema é quando isso passa para a escrita. Pergunta que não quer calar, olha aí. Quem socorrer o paciente? A resposta é o médico. Tá aqui, ó. O médico. O médico socorrer o paciente, certo? Portanto, o médico é o quê? Sujeito. Sujeito do verbo socorrer. Só que ele está como ali? Do médico. Eu posso ter do médico? Não. Sujeito não pode ser preposicionado. O meu sujeito, a estrutura que é o meu sujeito, não pode carregar ali a preposição. É, claro que eu posso ter preposição no meio, mas eu não posso iniciar com preposição. Portanto, o que acontece ali? Eu tenho que desmembrar aquela estrutura. Gramaticalmente, como é que eu tenho que escrever então? Chegou o momento de o médico socorrer o paciente. Percebeu? Chegou o momento de o médico socorrer o paciente. Então, o do junto é uma construção incorreta e indevida. Eu tenho que desmembrar. Essa é uma regra de sujeito, né? Sujeito não pode ser preposicionado. E a gente só está retomando aqui por causa da ideia de um momento. Chegou o momento de alguma coisa. Só que esse alguma coisa, se for uma outra oração que tiver sujeito e etc., como a gente tem aqui, eu tenho que tomar cuidado
para não fazer essa junção incorretamente. Quer ver? Vou colocar aqui para você uma outra situação, um outro exemplo aí, ó. Apesar, um pouquinho mais tenso, ó, dos dois escreverem bem, o menino é o mais dedicado. Apesar dos dois escreverem bem, o menino é o mais dedicado. Caneta vermelha, ó aqui, ó. Apesar dos dois escreverem bem, a pergunta é: quem escreverem bem? A resposta é os dois, ó. Os dois aqui é o meu sujeito. O que aconteceu aqui, Sorá? A mesma coisa do anterior. Apesar dos dois escreverem bem, perceba que a oralidade Cara, a oralidade para regência é a desgraceira. Você fala namorar com, prefiro isso do que aquilo, implicar em... A gente acaba levando tudo que é da oralidade para escrita. Apesar dos dois... Ninguém fala apesar de os dois. Apesar dos dois serem amigos... Não, a gente acaba juntando, a gente não faz a separação, mas eu tenho que lembrar que sujeito não é preposicionado, portanto eu tenho que fazer o que? A separação aqui. Apesar de os dois escreverem bem. Então eu tenho que fazer, ó, a separação. Isso daqui eu vou te falar, hein? Essa daqui é uma pegadinha de questão, principalmente questão de reescrita. Reescrita. Fica ligado. Por quê? Porque na hora que a gente faz a leitura, a gente não percebe. Se você tiver com o pico lá de fazendo prova, sei lá, ou né, nervoso, ansioso, ou sei lá, muito doido daquele dia, ou falta de atenção, não tá lembrando de nada, é comum que a gente escute isso e fale, não, tá tudo ok, e seguir em frente. Mas não, lembra, sujeito não pode ser preposicionado. Segundo caso especial. Vamos lá para o nosso próximo caso. Abre aqui a tela para nós. Ó, quando nós temos... Deixa eu pegar aqui a roxa, né? Quando nós temos o verbo fazer seguido de um objeto direto oracional, a gente vai ter a preposição com de aspecto facultativo. Olha só. Como assim? Quem faz alguma coisa, né? Então, você já sabe que esse verbo aqui, ó, é verbo transitivo direto. Você já sabe. Mas a gente vai ter a preposição em aspecto facultativo aqui. Deixa eu te mostrar, porque isso aqui já foi questão de prova. A saúde fará com que você cuide da alimentação. Olha que exemplo bom aqui. A saúde fará com que você cuide da alimentação. Ó, fará, meu verbo, certo? Que você cuide, fará que você cuide da alimentação. Fará isso. Tudo isso daqui é o meu objeto direto oracional, certo? Ó, o verbo tá aqui, ó. Beleza. O que eu vou ter aqui no meio? Olha aqui no meio. Vou pegar deixa eu ver, pegar esse verde. O que eu vou ter aqui no meio? Ó, o com. Professora, quer dizer que eu posso retirar isso daí? A saúde fará que você cuide da alimentação? Posso. Mas se eu não quiser, eu posso deixar, professora? Posso. Por quê? Porque isso daqui é de cunho facultativo. Só que eu não posso esquecer que isso só acontece quando eu tenho objeto direto oracional. Ou seja, pessoal, isso daí só é possível e só pode acontecer quando nós estamos diante de um objeto direto oracional. Não serve para objeto direto. A professora falou que se fosse objeto direto, podia ter a preposição com depois do verbo fazer. Não, a professora falou...
Se o verbo fazer pedir um objeto direto oracional, a preposição com ali é facultativa. E é só para o verbo fazer. Você está entendendo? Não é tipo qualquer objeto direto oracional. Não, é só quando é o verbo fazer. E aí a gente tem essa possibilidade. Mais um caso especial nesse sentido, ok? Vai anotando aí, vai guardando aí que não acabou não. Vamos lá para o próximo caso. Abre a tela aí para você. Abre a tela aí para você. Vamos pegar nosso próximo caso. Quando nós temos aqui, ó. Opa, Brasil, volta, caneta miserável. Aqui. Vamos lá. Quando nós temos o verbo ter mais um verbo no infinitivo. Cuidado com essa estrutura. Por quê? Porque eu posso ter ali um de ou um que, preposição. Preposição. Do que eu tô falando? Ó, eu tô falando de uma sacanagem de banca que faz você acreditar naquilo que os seus olhos podem ver e não no seu conhecimento. Ó, vou colocar um exemplo aqui. Eu tenho de aceitar suas limitações. Eu tenho de aceitar suas limitações. Brasil, Brasil, Brasil. O que eu tenho aqui? Ó, questão da banca. Tá vendo que ali eu tenho a preposição de, né? Vamos até destacar aqui, ó. Eu tenho aqui a preposição de, certo? Preposição de. Eu tenho de aceitar suas limitações. Quem tem de alguma coisa, o que a banca vai dizer? Que a preposição de está introduzindo o complemento do verbo ter, que é um objeto indireto oracional, por exemplo. Estou aumentando. Mas ela vai dizer isso, que está introduzindo o complemento. Aí você fala, verdade. Tá ali, ó, eu tenho isso, ó, de aceitar suas limitações. Pelo amor de Deus. Aqui você nada mais tem do que uma única estrutura. A banca está querendo te induzir a acreditar em regência, mas aqui não é um caso de regência, aqui é um caso estrutural. Então não caia na ladainha de que aqui é regência. Você conhece o verbo ter. Quem tem alguma coisa e não de alguma coisa. Portanto, ó, isso daqui é assim, ó. Eu tenho de aceitar. Tenho de aceitar. É tudo junto. É tudo junto. A preposição de colocada aqui deixa até claro. A, ante, até, após, com, contra, de. Opa, preposição de. Beleza. Sabe o que acontece? É que a gente não fala eu tenho de aceitar. Ó a oralidade entrando aí de novo. O que a gente vai falar? Eu tenho que aceitar. Não é isso que você fala? Eu duvido, coloco minha mão no fogo se você fala eu tenho de aceitar. Você fala eu tenho que aceitar. Ah, eu tenho que aceitar as limitações do fulano, eu tenho que aceitar esse pedido, eu tenho que aceitar, que. Então eu posso ter também essa estrutura. Brasileiros, tenho que aceitar, Brasil. E aí, quando eu tenho essa construção, tenho que aceitar, qual é a leitura que eu faço da palavra que? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sei, sob, trás. Você ouviu a palavra que? Sabe quando você vai chamar isso daqui de preposição, se você não ouviu a palavra que? Nunca. Por quê? Porque esse daqui é um caso especial. O verbo ter, seguido de um verbo no infinitivo, a preposição ali no meio é a preposição de, mas a oralidade permite que a gente utilize a palavra que como se fosse preposição. É errado usar a palavra que? Não é errado, não é errado. Mas a norma culta coloca a preposição de. No entanto, a gente pode utilizar sim a preposição que ali. Esse meu que, ele nada mais é que uma preposição.
Combinado? Então, nada de, é uma estrutura, é uma preposição exigida pelo verbo ter, não tem nada a ver, não tem nada disso, tá? A gente vai ter aqui uma estrutura bem específica. Verbo ter, tanto que a gente teve anterior, né? Verbo fazer, ali, seguida do nosso objeto direto oracional. Agora a gente tem o verbo ter seguido no verbo no infinitivo. Aí a gente vai ter essa preposição ali no meio. Ok? Esse é um caso especial, mega especial. Cuidado que isso daqui cai muito em prova. Próximo caso especial. Abre a tela, Sésamo. Vai lá. Tá, tá, tá. Próximo caso especial. Especial. Vamos lá. A gente vai ter, olha só, essa daqui vai arrancar os coros da sua cabeça. Quando nós temos um objeto indireto oracional. Ai, eu vou colocar até aqui. Ou complemento nominal oracional. Ou ainda, quando nós temos um predicativo. Melhor, né? Predicativo oracional. Eu vou deixar assim, ó. Predicativo, que não vai caber aqui até o final. Ó, vamos pegar aqui um exemplo. Do nosso objeto indireto, tá? Simples. Aspirava ao concurso. Ou aspirava a chegar o dia da nomeação. Ainda, eu tinha dúvida da alegria. E eu tinha dúvida de que houvesse alegria. Não coube aqui do predicativo, mas vai seguir a mesma ideia, tá? Olha só. O que eu vou ter aqui, brasileiros do meu Brasil? Aspirava ao concurso, verbo transitivo indireto. Quem aspira, aspira a alguma coisa, ao concurso, é o meu objeto indireto. Aqui eu estou diante de um período simples, percebeu? Nesta situação, a presença da preposição, ela é o quê, gente? Ela é obrigatória. Ela é obrigatória. Olha o caso de baixo, olha o caso de baixo. Aspirava a chegar o dia da nomeação. Aspirava a chegar o dia da nomeação. Aspirava a alguma coisa. Tá aqui, né? Ó, chegar o dia da nomeação é a minha outra oração. Aqui eu tenho um período o quê? Composto, certo? Esse meu objeto aqui é um objeto indireto também. Ó, ele é introduzido aqui pela minha preposição, aspirava a chegar, ou a que chegasse. Aqui está reduzida a oração, senão ia ficar muito grande. O que eu posso fazer aqui? Qual que é a diferença dessa de cima para essa de baixo? Aqui eu tenho período simples, aqui eu tenho período composto. Quando eu tenho aí o período composto, que é esse meu objeto oracional, então eu posso fazer o quê? Ó? Tirar a preposição. Aspirava a chegar o dia da nomeação. Isso pode acontecer? Pode acontecer, tá? Embora não seja tão comum, isso pode acontecer. Olha o exemplo de baixo. Eu tinha dúvida da alegria, tá? Da alegria. Tá aqui, ó, completando dúvida. É o meu complemento nominal, tá vendo? Ó, introduzido pela preposição. E o de baixo, eu tinha dúvida de que houvesse alegria. Aqui em cima é período simples, aqui é período composto. Meu verbo está aqui, ó. Mesma situação, é complemento nominal, só que ele é oracional, combinado? O que eu vou ter aqui, gente? Preposição, introduzindo o complemento.
Tá vendo? Isso quer dizer o quê? Que eu posso retirar essa preposição aqui? Sim, quer dizer que eu posso retirar. Percebeu? Duas situações aí em que você precisa conhecer a regência do verbo, aspirava, duvidava, do nome, né? A regência do verbo e do nome, tá? Serve para o verbo duvidar também, para o nome, dúvida. O que eu vou ter aqui nas duas situações? A presença da preposição. A regência obriga a presença da preposição, quando eu tenho período simples. No período composto, é comum que a gente tenha também, mas existem estruturas em que não aparece. Devido ao quê? Devido à oralidade. Eu tinha dúvida que ele fosse mesmo meu amigo. Eu tinha dúvida de que ele fosse... Veja, fica até mais, né, empolado o negócio, fica mais complexo. Mas existe a possibilidade de retirar a preposição, mas só e somente só em período composto, tá? Em período composto. Isso não é para o período simples, não é para você levar... Ah, a professora falou que o complemento nominal e objeto indireto a gente pode tirar a preposição que é facultativo. Não. A professora falou que para o objeto indireto oracional, para o complemento nominal oracional, para essas estruturas oracionais, existe a possibilidade de retirada da preposição. E a pergunta que você pode ter é, tá, aí se tirou a preposição, como é que eu vou dizer que ele que esse verbo é transitivo indireto? Me diz aí, quer dizer que mudou a transitividade do verbo? Não. Cara pálida, você que tem que saber. Embora a preposição não esteja presente, você tem que saber que quem aspira, aspira a. Quem tem dúvida de. Ponto final. O verbo pode fazer essa sacanagem, o nome pode fazer essa sacanagem com você? Pode. Eu sei que dói, mas é verdade. Esse bilhete pode fazer isso. Claro que não é muito comum, mas existe. Então, tudo que existe a gente precisa mostrar aqui para você. Ok? Dá uma respirada, solta o ombrinho, vai para o próximo caso. Vamos lá, Brasil? Nosso caso especial, quando nós temos, por exemplo, a ideia... Essa daqui você provavelmente já saiba, mas a gente vai falar. Tá aqui. Vai, já peguei. Quando nós temos a ideia de comparação. A preposição, ela é o quê, Brasil? Isso aqui cai muito, hein? Facultativa. Isso aqui cai muito. A banca gosta de tirar e perguntar para você sobre sentido original. João é mais esperto do que o irmão. João é mais esperto do que o irmão. Então, o que eu posso retirar aqui, que a banca não vai se chatear? Preposição. Ela é o quê? Facultativa. João é mais esperto que o irmão. João é mais esperto do que o irmão. Não tem problema aí? Não tem dúvida aí, professora? Não. Isso daqui, na verdade, quando a gente estuda lá as orações subordinadas, as adverbiais, a ideia de comparação, isso já é falado, né? Que a preposição de ali, no caso, é facultativa. Aquele do ali eu posso retirar, que não haverá problema. Nem para o sentido original, para o aspecto gramatical, none, zerado de problema. Isso daqui você já sabe. Essa questão é uma questão, tipo, igual a questão do verbo haver no sentido de existir, tá? Aparece frequentemente? Aparece, mas é uma questão que, né, ó, filezinho, facinho. Isso daqui é o Power Ranger vermelho ali, ó. O Power Ranger verde. Esse aqui nem... bem tranquilo. Agora, a próxima estrutura é uma curiosidade, se você quer saber. Deixa eu abrir aqui para você. Curiosidade, Sora? É uma curiosidade. Eu já falei uma vez, mas tem gente que não ouviu, então vamos repetir. Quando nós temos, ó, quando nós temos o em, a preposição em, seguida do nosso artigo indefinido. Do nosso artigo indefinido. Quando nós temos isso, o que isso quer dizer o quê? Que a nossa junção é facultativa. Facultativa. Como assim facultativa? Vou te mostrar. Nada melhor do que o bom e velho exemplo Brasil. Vamos pegar aqui um exemplo? Ó. Ele estava...
numa casa desabitada. Ele estava numa casa desabitada, ou ele estava em uma casa desabitada. Pronto. Olha só, o que eu vou ter aqui? Brasileiros, meu Brasil brasileiríssimo, ó, numa e em uma. Percebeu? Aqui eu tenho a junção, aqui eu tenho a cisão. Sora, qual é a forma correta dessa escrita? É numa ou é em uma? As duas estão corretas. Não, Sora, mas o numa é muito informal para o meu gosto. Não é. Aqui, a junção da preposição com o artigo é uma questão de escolha de estilo, simplesmente. Mas não existe uma melhor do que a outra. Então, aqui pode acontecer? Pode, pode. Olha quantas situações a gente tem que envolvem preposição. Ah, não, mas ó, quem está em, professora. É em algum lugar, não é? É. Tá correto essa ideia? Tá correto. Tá correto pensar dessa forma? Tá correto. Então, mas a preposição em, dependendo daquilo que está colocado ali, se for masculino ou feminino, singular ou plural, pode alterar isso daqui? Pode ser numa, numas? Pode. Pode ser num, né? Num terreno? Pode? Pode. Eu posso ter essa alteração? Pode. Não vai ser erro gramatical? Não. A escolha de juntar ou de separar é simplesmente estilística. Fechou? Olhe só quantos casos a gente parou aqui para analisar, para ver que envolvem a questão da preposição. Então, cuidado, que às vezes a banca quer enfiar regência goela abaixo e não é uma questão necessariamente só de regência, não. Envolve regência, mas envolve regras específicas de cada uma das estruturas, de cada um dos verbos, de cada um dos jeitos. Então, take it easy e let it go, certo? Não é português, é inglês agora. Vamos lá, combinado? Claro que não acabou. A gente tem ainda regência para trabalhar? Tem regência nominal, sabia? Tem regência nominal. Então, ó, ficam aí as nossas dicas. Nos vemos agora, ó, no próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau.